Josué 1. Josué capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa-te esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não passe, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. A palavra de Deus vem nos contando a história de Josué, sucessor de Moisés. E quando Deus me trouxe essa palavra, eu fiquei pensando em tudo que Josué começou a viver andando com Moisés. Foram muito tempo na caminhada aprendendo com o mestre Moisés. Mas chegou um dia que Moisés morreu. E tudo que Josué tinha aprendido com Moisés, ele tinha que começar a colocar em prática. Sabe, existem pessoas que Deus leva a caminhar conosco por um certo período, para nos ensinar muitas coisas. Mas de repente essa pessoa vai embora, do nada. Ou ela se afasta um pouco de nós. E nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. É como um filho com o pai. Nós crescemos com o nosso pai biológico, vamos aprendendo tantas coisas com o pai e com a nossa mãe, não é assim? E minha mãe sempre me ensinou assim: quem ama não trai, quem ama cuida, quem ama zela. E esse foi um dos ensinamentos que eu trouxe para a minha vida. E de repente eu não morri, mas eu casei. E aí eu saí de perto da minha mãe. E eu tive que começar a viver tudo aquilo que a minha mãe me ensinou e que o meu pai me ensinou. E assim foi Moisés. Imagine vocês, Josué, todo o tempo andando ali com Moisés, todo o tempo vendo aquele povo, o povo de Israel, vendo a travessia do Mar Vermelho, estando no meio de Faraó, na casa de Faraó, aprendendo a lidar com todas aquelas situações. Deus estava levando Josué a uma escola, e ele tinha um mestre que ouvia a Deus. Mas de repente esse mestre que ouvia a Deus morreu. E Deus vai e começa a falar diretamente com Josué. E a primeira coisa que Deus vira para Josué e fala assim: olha, Josué, você tem uma responsabilidade. Sabe que responsabilidade é essa? Conduzir o povo para passar pelo Jordão. Imagine você, no primeiro momento de Josué sozinho, ele já recebe uma responsabilidade. Mas sabe o que acontece conosco? Quando nós recebemos uma responsabilidade, nós viramos o cabeção. Não é assim?
Nós ficamos loucos. Nós não sabemos que direção tomar. E muitos de nós fugimos mediante a responsabilidade. Mas Deus tinha um chamado na vida de Josué, assim como tem na minha vida e na sua vida. E chamado é responsabilidade. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. O seu chamado é uma responsabilidade. Sabe, durante muitas vezes eu vejo os pregadores falando assim: olha, Deus não chama pessoas à toa. Deus chama homens e mulheres responsáveis. Então Ele me chamou e Ele te chamou para sermos responsáveis. E eu quero te fazer uma pergunta que Deus está mandando eu te fazer. O que você tem feito com o seu chamado? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te entregado dia após dia? Nós comemos e nos fartamos e muitas vezes guardamos esse pão. E eu quero te dizer, a comida que é guardada não mofa. Deus nunca vai te dar algo para que você não passe para outro. Deus sempre vai te levar a viver situações de perigos, de responsabilidade, para que você seja canal de bênção para outra pessoa. Amém? E Josué está lá. E Deus vira para Josué e fala assim: olha, Josué, você tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade é conduzir agora esse povo. Sabe que povo era aquele? O povo que murmurou no deserto, o povo que andava com Moisés, o povo que estava vendo a glória de Deus. Era esse povo, o mesmo povo que Moisés um dia tinha conduzido. Quem ia conduzir agora era Josué. E eu fico imaginando Josué olhando aquele povo e Deus olhando para ele falando assim: mas eu quero te dizer algo. Você não está sozinho. Você tem alguém que está com você. Ainda que Moisés não esteja aqui, eu quero te dizer, eu estou aqui. Ainda que ninguém esteja comigo e com você, a presença maior está conosco, que se chama Jesus. Essa é a palavra de Deus, diz: Ele não me desampara e Ele não me deixa só. Eu posso andar por onde quer que eu estiver, sozinha. Eu tenho que ter a consciência de que a presença de Deus está comigo. Sabe? E Josué começa a ver isso, que a presença de Deus estava com ele. E quando nós temos a presença de Deus, nós não precisamos de mais nada. Você pode dizer isso: quando eu tenho a presença de Deus,